Cosme, muito bom dia para você. Entre outras questões que vocês citaram nessa nota pública, qual seria o principal questionamento? Então, o questionamento é o seguinte, é que tudo isso precisa ser investigado, porque a segurança pública faz assim, incursões na comunidade sempre truculentas, violentas, né? E depois a culpa é sempre da comunidade. A culpa é sempre do tráfico e não deles. Eles provocam, por exemplo, o terror, né, provocam os problemas, mas a culpa é sempre da comunidade. A culpa é sempre do pobre, né? A culpa é sempre do negro. Infelizmente, nesse país, o pobre é problema, é sempre o problema, nunca é solução. O pobre, ele vende a sua mão de obra, né, por migalhas, né, tem que cuidar da sua família, com sofrimento, com dificuldade, né, e ele é sempre o problema. Ele nunca é a solução. E é o contrário, né? O pobre constrói esse país. O pobre, com a sua força de trabalho, o pobre é quem carrega esse país. Então deveria ser solução, deveria ter o amparo do Estado. Mas é pelo contrário, é sempre o problema. Quando se é negro, então, mais ainda. Então, você acha que deveria ter uma investigação sobre o que aconteceu? O que vocês pensam sobre isso? Tem que ter uma investigação, sim, porque é muito estranho a versão que está tendo aí, que foi o próprio tráfico, né, que espancou o jovem, que espancou esse garoto até a morte, como que eles iam espancar e eles iam protestar depois, né? Ia dar no que deu. Então é muito estranho, tem que ser investigado, né? Agora, ir para a TV e aí mostrar a sua narrativa como sempre, como a segurança tem feito, é muito fácil, né? É muito fácil dizer, não, a gente foi lá porque a gente foi chamado, a gente foi lá porque fizeram denúncia disso ou daquilo. E a gente sabe que não é bem assim, né? É sempre assim, tem as incursões midiáticas, né? Vai se promover, né, espetáculos e depois é fácil, porque é só colocar a culpa na comunidade. Só queria que o senhor explicasse melhor, quando o senhor diz assim, olha, o secretário disse que a culpa é sempre da comunidade. Não foi isso o que nós ouvimos ontem aqui no Bom Dia, pelo menos o que nos transpareceu aqui, Cosme. Não, sim, é porque assim, é a forma que se fala, né? É a narrativa de sempre, né? Mas a gente não vê, por exemplo, por parte do poder público, dizer assim, olha, se alguma coisa está errada, vamos lá, vamos resolver, vamos levar o social, vamos levar o emprego, vamos levar o amparo àquelas pessoas, né? Porque, para vocês terem uma ideia, o Estado, a prefeitura na comunidade são as lideranças, né? O nosso Estado aqui, a nossa prefeitura, são as entidades sociais. A paróquia Santa Teresa aqui de Calcutá é que nos socorre sempre, entendeu? Na pandemia foi bem assim. Nós temos uma entidade aqui, o Ateliê de Ideias, que socorreu esse território, né, na pandemia com doações, né, de cestas, né, de gás, né, e o que, por exemplo, que a prefeitura fez para ajudar essa entidade que ajuda, no caso aqui, as pessoas? Cortou o principal convênio que tinha, entendeu? Então, tipo assim, é fácil culpar o pobre, né, é fácil culpar o preto, né, e assim, e não trazer nenhuma solução. Por exemplo, pergunta-se lá em Jaburu se tem uma área de lazer, pergunta se tem um posto de saúde, pergunta o que tem lá, até uma quadra, uma mini quadra de esporte nós temos, para a gente conseguir a reforma e nem estar com 2 funcionários lá, precisou chamar a imprensa na comunidade. A gente tem que implorar por serviços, a gente tem que implorar por melhorias.
E quando a gente é crítico, quando a gente cobra da prefeitura, a gente vira inimigo mortal, entendeu? Então não é assim, não deveria ser assim. Deveria se levar solução, saúde de qualidade, educação, amparo, habitação, né? Não, é só crítica. O pobre é sempre problema. O pobre, né? Para quem tem uma situação, né, melhor, é fácil. Eu, sinceramente, se você me perguntar se eu moro na cidade de Vitória, eu não me sinto parte da cidade. Eu falo isso não é de hoje, né? Mas parece que, ultimamente, está piorando isso, né? A gente está no meio aqui da capital, mas eu não me sinto parte da cidade. Tá certo, então. Cosme falando sobre as políticas públicas, né, sociais, cobrando políticas públicas sociais, principalmente nas comunidades que integram o território do bem. Mário. Obrigado. Agradeço também ao Cosme Santos de Jesus, representante do Fórum Bem Maior, falando aqui na TV Gazeta, dizendo que há uma situação de abandono também nas áreas de periferia, abandono do poder público, e isso, na avaliação do Cosme, ele está transparecendo isso aqui para a gente, também contribui para essa violência que a gente acompanha diariamente. O Bom Dia ouviu o secretário estadual de Segurança, ouviu a OAB, ouve agora o Cosme, que representa o Fórum Bem Maior. E vamos ouvir esses questionamentos que o senhor fez, seu Cosme. Nós vamos ouvir ainda hoje, ao vivo, aqui o prefeito de Vitória, aqui da capital. Agora, só para a gente encerrar aqui, para deixar bem claro, os tiros do fim de semana partiram da comunidade? São de pessoas que moram na comunidade? São de bandidos que se escondem na comunidade? O que o senhor explica para a gente? Olha, assim, é muito difícil, por exemplo, a gente falar de fatos de onde saíram os tiros, porque quando a polícia chega na comunidade, a gente tem que entrar para dentro de casa e trancar tudo, entendeu? É porque é tiro para todo lado. Então, assim, quem vai ficar olhando de onde saiu o tiro? Porque veja a que ponto chegamos, né? Assim, a gente que sempre teve, por exemplo, né? Tipo assim, a tranquilidade de saber que o Estado dá segurança e tal. Hoje a gente vive com medo. Quando a polícia sobe os morros, todo mundo tem medo. Aí reclamar por que os jovens, as crianças estão seguindo esse caminho. Por quê? Porque, poxa, não se tem mais orgulho, né? Se tem é medo. Então, assim, quem que ampara esses jovens, né? É o tráfico, né? Porque o Estado exclui. Como eu sempre falo, né? Infelizmente, quem vive em comunidades carentes, quem vive em morros, é como se fosse a sujeira para baixo do tapete, né? Isso não é de hoje, né? Há 1.500 anos que é assim, né? Então, o pobre é como se fosse a sujeira jogada para baixo do tapete, né? É um problema que depois resolve, né? Ao invés de se pensar, né, em qualidade de vida, né, em educação de qualidade, em saúde, não, em educação, não. Vamos comprar blindados, vamos lá em Israel comprar armas, vamos construir presídios. Não, gente, vamos construir escolas, vamos construir postos de saúde, vamos colocar área de lazer nas comunidades. Aí vem aquele discurso, mas a cidade está cheia, né, de opções de lazer. Como que o pobre vai sair da sua favela para ir para um lugar, né, onde ele é discriminado? Você sente no olhar das pessoas, né, que as pessoas estão incomodadas quando a gente que é da favela está naquele local que tem pessoas de melhores condições. Você sente a reprovação no olhar. Então, você vai fazer o quê? Né? O jovem não tem perspectiva, não tem lazer, não tem nada de bom para ele sonhar. Ele vai admirar o quê? Qual o caminho que ele vai seguir? Infelizmente, não dá outra, né? Certo, Cosme. Obrigada, viu, Cosme? Então,
cobrando aí a investigação da polícia sobre o que aconteceu de sábado para domingo e também políticas públicas eficazes que sejam feitas principalmente nessas comunidades. Eu volto com vocês aí. Obrigada, seu Cosme. Ainda hoje, então, a gente volta a falar sobre esse assunto aqui, ouvindo também o prefeito de Vitória. Obrigada, Vanessa Calmon. Quando treino